são importantes, tá bom? Quando Tá você bom. terminar de escrever essas coisas, você me fala. Faço isso com todos os meus alunos de exponenciais. Porque se tu entender bem exponenciais, tu vai entender bem o log também. Ah, entendi. Muito Uma é bom, o então. contrário da outra. E no log também vai usar propriedades de exponencial. Então, vamos focar nisso. Nossa, bem interligado, então. E foi, copiei aqui. Show de bola, então. Vamos falar um pouco sobre cada uma das regras. Olha só, você copiou a elevado a zero igual a 1. O que isso significa? Que qualquer coisa que você eleve a zero, seja número, seja letra, não importa, vai dar 1. Ok, Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Qualquer número. O ano que a gente está, 2024, elevado a 1, está 2024. A elevado a n, o n, olha só, todo mundo erra isso, eu não entendo. Eu sinceramente não entendo. O n, ele é o número de vezes que a base, a parte de baixo, será repetida em multiplicação. Então, A elevado a n é A vezes A vezes A vezes A vezes A, n vezes. Ok? ok. O que a turma faz, e é maluquice, é o seguinte, 2 elevado a 3, eles colocam que é 2 vezes 3. Eu fico louco com isso. Porque se fosse para fazer 2 vezes 3, escreve 2 vezes 3 de uma vez, certo? Certo. 2 elevado a 3, na verdade, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Ok? Ok. Repetimos aqui 3 vezes. Então não seja TDAH. Porque você sabe isso aqui. Você sabe a diferença de um para o outro, certo, Dudu? Certo. Bom, então, não vai errar isso. Uhum. Agora, a última regra, essa aqui já é um pouco mais difícil de entender mesmo, mas muito útil, é o seguinte. Quando você tem um número, né, elevado a alguma coisa negativa, você pode inverter isto. Então, estava A elevado a menos N. Eu posso transformar isso em 1 sobre A elevado a N. Tá vendo? Eu troquei a posição das coisas. Estava em cima, foi para baixo. E o Hum, mesmo pode acontecer em outras situações. Você sempre pode trocar o sinal, se você quiser. Eu até estava falando sobre isso para outro aluno. A matemática, diferente do português, dá para ler ela da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Né? Veja, A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A na N. Mas eu posso ler da direita para a esquerda. Eu posso pensar que 1 sobre A na N
é a mesma coisa que A elevado a menos N, entendeu? O que que eu quero dizer com isso? Que às vezes você vai ter essa situação com a fração e você quer transformá-la numa coisa que não é fração. Daí você vai ter que trocar o sinal do expoente. Pegou a ideia? Ah, sim. Se você troca o sinal do expoente, você transforma uma fração num número normal. Por exemplo, 1/3. Uma fração normal. Vamos colocar 3 ao quadrado, só para ficar fácil, entender? Uma fração normal. Eu posso transformar isso aqui em 3 elevado a menos 2. Eu troquei o sinal, era positivo, ficou negativo, tá vendo? Sim, daí você tirou a fração, né? Daí tirei a fração, que é muito legal. Sim. Muito bem. Porque às vezes é bom, né? Às vezes a gente precisa Sim. disso. Nem sempre, mas às vezes precisa. Então, show de bola. Vamos continuando. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver uns exemplos. Olha só. Uns exemplos bem legais, cara. Menos 2 dentro do parênteses elevado a 3. O número de cima, que a gente chama de expoente, ele serve única e exclusivamente para repetir o número de baixo. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Repete mesmo. E a resposta vai ficar menos 8. Por causa do sinal, né? Sim. Menos com menos dá mais, certo? Então aqui, como eu tenho menos com menos dá mais, esse mais que surgiu da primeira conta vai virar menos com esse aqui, né? Uhum. Na verdade, sempre que a gente tem um expoente ímpar, você pode saber que a resposta vai ter o mesmo sinal do que está aqui dentro. Se aqui dentro é negativo, a resposta fica negativa. Se fosse positiva, ficaria positiva. Mas agora aqui elevado a 4, né? 4 é um número par. Daí fica Então, positivo. fica positivo, exatamente. Não precisa nem se preocupar muito com o sinal, você já sabe que vai ser positivo. Uhum. Aqui, mesma coisa, ó. É fração, repete a fração, não tem segredo. Multiplicação de fração é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 8 elevado a 1 é 8, 7 elevado a 0 é 1. Isso aqui tudo elevado a 0 é 1. Não importa, se tiver elevado a 0 é 1. Olha só o que eu estava te explicando lá. 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 2. Trocou o sinalzinho. Uhum. Show. Pegou a ideia? Peguei. E se você tem uma fração, como é o caso aqui, ó, a gente sempre pode pensar as contas de várias formas, né? Aqui ele está pensando que a gente pode continuar falando aquilo que nós estávamos fazendo, o que está dentro vai para baixo de uma fração, só que já é uma fração, né? Aí vai ficar essa coisa meio esquisita aqui, mas que por regra de fração a gente sabe que tem que inverter a de baixo. É uma regrinha que a gente aprende na escola, lá nos primeiros anos, né? Isto Uhum. vira isto. Mas já dá para pensar direto nessa inversão, né? Sinal negativo, você já inverte os caras de dentro, tá vendo? Uhum. Também já dá para fazer assim, mais rápido. Eu prefiro desse jeito mais rápido. Beleza? Se tiver fração, decora mais rápido. Só Beleza. troca e eleva e já era. Show de bola. Agora nós temos essas outras operações aqui. Copie todas elas, tá? Só a parte da matemática, que o texto não precisa. Tá. Outras muito importantes. Então vai lá.
Aí, terminei. Show de bola. Então, primeiro, olha só. Já deve ter escutado algum professor teu falar o que eu vou falar agora para a regra P1 aqui. Na Hum, multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes. A gente sempre fala isso. Multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes. Então, você pode ver que é o que está acontecendo ali, certo? certo. Você tem o A elevado a N, o A elevado a N, e você consegue, então, deixar tudo na mesma base, ou seja, A, e uma soma em cima. Se for uma divisão, você vai ter que fazer uma subtração do cara que está dividindo. O cara que está dividindo é sempre o segundo, ou debaixo da divisão, né? Aham, Então, tome cuidado, que esse cara pode ser negativo também, daí menos com menos dá mais de novo, né? Sempre atento com menos com menos. ok. Beleza. Ah, show de bola. Isso aqui multiplica, fica coisado. Ah, nossa, olha o jeito que eu explico. Depois da parte dela. Ó, veja que nós temos aqui uma potência. Uma potência é um número que tem base e expoente, né? Então, isso é uma potência. A gente chama assim potência. Sim, E nós temos um expoente aqui, né? Então, uma potência elevada a um expoente. Então, nós costumamos falar assim: potência de potência multiplicam-se as potências. Sacou? isso aqui, Potência de potência multiplicam-se as potências. ok. Muy bien, muy bien. Aqui mesmo esquema. Outra regrinha. A vezes B são coisas diferentes, mas eles estão elevados ao mesmo expoente. Se for mais apropriado, nós podemos elevar cada um deles separadamente a n. Às vezes é mais fácil, sabe? Aham, Isso. E aqui, mesma coisa. Se você tem divisão, leva cada um deles. E aquela história que eu tô te falando, né, Eduardo? A matemática pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Caso você tenha uma situação onde tem soma, assim, se for mais apropriado, você pode quebrar em duas multiplicações, tá vendo? aham, Às vezes é melhor, depende da questão. Eu gosto nesse assunto sempre falar o seguinte: é que nem ser um pedreiro. O bom pedreiro é aquele que sabe usar um monte de ferramentas, sabe? ah, faz sentido. Então, você tem a ferramenta aqui da multiplicação, tem a ferramenta da soma. Cada situação é melhor uma ferramenta. Por exemplo, não adianta tentar, sei lá, parafusar um prego com uma faca, né? Até dá, mas vai ser mais trabalhoso. É uma coisa, se tu tem as ferramentas, né, usa a mais apropriada em cada situação. Uhum, E daí aqui a gente tá vendo, ah, aqui a gente tá vendo a multiplicação dos carinhas. Ó, bases iguais somou os expoentes. Aqui nessa divisão rolou subtração, tá vendo? Com o uhum, segundo. Aqui vai rolar também, só que perceba que o segundo é maior. Então vai ficar negativo. Vai ficar negativo mesmo, não tem problema nenhum. Às vezes vocês piram, não pode negativo. Claro que pode, beleza? uhum, A gente até trabalhou com potência negativa hoje. Potência de potência multiplicou as potências. Daí, de novo, né? Sempre tem as outras possibilidades. Professor, dava para fazer 5 elevado a 4, chegar em 625 e depois fazer isso elevado ao cubo? Dava, sem problema nenhum. Vai depender da situação, aquela que for melhor para você. Aqui, ó, ok. bases diferentes elevados à mesma potência. Dá para trabalhar também. Na fração, mesmo esquema. Beleza, velho? Beleza, essa parte aí de boinha, tá? Pô, gosto de escutar isso. Eu vou fazer uma conta e vou te pedir para fazer três, então. Tá, Vou ok. fazer essa aqui. Bem, tem trocentas formas de fazer essa conta aqui, né? A gente, assim, às vezes fica até meio perdido por onde começar. Então, a primeira coisa que a gente pode prestar atenção é o seguinte: expoente negativo para ação. Eu falei para você que dava para inverter, né? Então, Uhum, inverto os caras. Era 5 meios vira 2 quintos elevado ao quadrado. E agora eu posso, como qualquer conta com a potência, né, repetir aqui duas vezes a multiplicação desses caras. A sim. gente sabe que multiplicação é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, menos 2 vezes menos 2 Vai é ficar mais 4. 4 sobre 25 positivo. Tudo positivo, exatamente. Monster.
Então agora você vai fazer estas três aqui, beleza? Deixa eu pôr aqui. Acho que você Beleza. não precisa do meu exemplo, já que você tá tão bem. Faça como se estivesse fazendo uma prova e mandar foto, tá? Ok. E vou mandar a foto. Ok. MC. Ô, cara, você é bom mesmo, hein? Vamos ver se tá tudo certo. Inverteu, multiplicou. 5 vezes 5 vezes 5 não é 75. Não, mas 25 vezes 5. Ah, não, é 25 vezes 5. Puta que É. pariu. Nossa, esse erro aí foi feio, hein? Ahn, tá. Tá meio trash aqui. Essa aqui tá errada também. Tinha que inverter, né? Sinal negativo, certo? Mas E essa aí, aqui inverter, ficaria 1/2 daí? é menos 1/2, certo? Ok. Essa é a própria regra que você anotou lá. É com A, né? A elevado a menos N, lembra? Verdade, isso. E aqui também, você não inverteu, né? Eu não tô entendendo direito. Refaz tudo isso aí, velho. E refaz mais organizado, tá? Tá muito desorganizado isso. É, Escreve um embaixo do outro, beleza? beleza.
Acho que agora foi. Ah, é? Uhum, manda aí. Vamos ver. Vamos ver. Você não entendeu bem as coisas, cara. Vou fazer aqui. Ah, já tá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, inverter. Então vai ficar 5 meios elevado a 3. E é a multiplicação todo mundo, certo? 3 vezes. Uhum, Então vai ficar cento. É, bem, esse eu acho que você fez, né? Deixa eu ver aqui. Tem uns parecidos, né? Ahn, isso aqui ficou muito estranho, né? -3 e -3 aqui não é, não tá certo. Isso aqui faltou o sinal também. Então esquece o que você fez. Entendeu o que eu fiz aqui? Inverti, trocou o sinal aqui de cima, certo? certo. É, eu tinha feito isso na outra, só que na outra eu errei a conta ali, só. É. Daí ficou 125 oitavos. Agora nessa aqui, podemos inverter de novo. Vai ficar menos 5 meios elevado a 3. Então vai ficar menos 5 meios vezes menos 5 meios vezes menos 5 meios. E agora você tem que entender, você pode fazer a conta, ou você pode lembrar que quando você tem um expoente ímpar, mantém o sinal, então mantém o negativo. E vai ficar a mesma resposta que ficou aqui, 125 oitavos, certo? Uhum, aí vai ficar negativo. Negativo, exatamente. E aqui, pela mesma regra do sinal negativo, nós podemos inverter, vai ficar menos meio elevado a 3. Isso tá lá na coisa que, é, tá lá na coisa que você copiou, certo? Uhum. Em especial, vamos ver como é que ele escreveu, mas é isso. Ó, tá vendo aqui, ó? Posso até elevar o 1 a -3, não importa, né? A questão é que aqui embaixo vai estar -2 ao cubo, tá bom? É, daí ficaria só o negativo, só errei o sinal aí. Certo? Certo. Tá. Preciso que você consiga fazer isso para ter confiança para as próximas matérias, beleza? Então agora você acha que entendeu? Tá, agora foi. Tive bastante erro de sinal nesse aí, mas. É, cuidado com os sinais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui para que tu tente fazer agora, beleza? Vou dar um zoomzinho e eu vou te enviar o que eu fiz. Uhum. Tenta não confundir as coisas, que os números são muito parecidos aqui e tal. Te enviar.
Aí te mandei. Vamos ver. Bem, não faz sentido essa tua primeira resposta. Por que deu menos 25? O sinal tá no expoente, cara. A gente já entendeu que sinal no expoente faz a coisa virar fração, certo? Ó, aqui. Sinal negativo no expoente. Fez a coisa virar fração. É uma das regras que você copiou. Então a primeira tá errada. Corrija. Vamos ver aqui. Inverteu. Certo. E aqui. Inverteu. Certo. Então cuidado com esse esquema aqui, hein? Tá, vou corrigir aqui. Vamos fazer mais uma aí que tem esses mesmos tipos. É, acabou já os exemplos com isso. Vou ter que eu mesmo bolar. Ok? Foco, velho. É fácil. Você viu que é fácil. Você consegue. É pra eu corrigir a AP, né? AP, exato. Mas é pra fazer essas aqui também, tá? Ah, essas aí que você botou, beleza.
E mandei. Vamos ver. Certo. Ó, certo, certo, certo. Agora sim. Monstrão, monstrão. Uhum. Show. Agora a gente vai fazer uma que envolve operações, tá? Eu já vou com os dois pés na porta já. Eu vou fazer essa aqui, F, depois você vai fazer a E. Tá. Então a gente tem um monte de letras aí e naquela segunda tabelinha que eu pedi para você copiar, você viu que dá para fazer operações com letras iguais, né? Multiplicação de bases iguais, somos expoentes, na divisão subtrai, etc. Sim, sim. Então, já vamos fazer esse bicho aqui. Vai ficar todo mundo ao quadrado, porque aquela penúltima regra lá diz que quando tem bases diferentes, você pode elevar em cada um dos termos. Então vai ficar 2 elevado a 2, certo? Uhum. P elevado a Elevador. 2, Q elevado, olha só, 2 vezes 2. Porque a terceira regra diz que potência de potência multiplicam-se as potências, lembra? Sim, sim. Ok. Pô, Uhum. e vai ficar o mesmo esquema, 2 vezes 2, e aqui V2. Agora, o que que vai acontecer aqui? Vai inverter, quem está embaixo vai para cima, porque sinal negativo. Então vai ficar U ao quadrado, V Uhum. 2 vezes 2, certo? O sinal serviu só para trocar de posição os caras, beleza? Beleza. E o 2 agora está sendo elevado em todo mundo. Aí. Agora aqui embaixo vai ficar 4 elevado a 2 P elevado a 2 vezes 2 e e Q Q elevado a elevado a 2. 2, certo? Então dá para dar uma boa limpada aí nas coisas. Vai ficar, olha só, 4, né? P ao Uhum. quadrado, que é a quarta. U ao quadrado, V a quarta, dividido por esse 4 ao quadrado. Por hora eu vou deixar 4 ao quadrado. Ah, ou posso deixar 16 já de uma vez, sem frescura. U ao quadrado, V ao quadrado. U a quarta, desculpa. V ao quadrado, P a quarta, Q ao quadrado. Ok? Ok. Então, vamos lá. Olha só, esse P ao quadrado aqui pode morrer. Simplifica, vira 2, né? Bem, esse negócio de simplificar ajuda muito, tá? Só que você não está aprendendo isso. Bem, você comigo aqui está vendo as regrinhas, então eu vou focar nas regrinhas. Mas entenda que dava para fazer bem mais rápido cortando, beleza? Beleza. Eu vou usar a regrinha. Perceba que aqui nós temos P, né? Primeiro, 4 dividido por 16. Isso aqui vai ficar um quarto. Né? Porque o 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Uhum. Agora P. P, 2 menos 4. Porque o P é 2 aqui em cima, mas é 4 aqui embaixo. E você tem a segunda regra lá, que diz que na divisão de bases iguais a gente diminui o de baixo, certo? Certo. Agora Q, mesma coisa. 4 menos 2. U, 2. Menos 4. Isso, e o V. 4 menos 2. Show. Então vai ficar um quarto. De P na menos 2, Q na 2, U na menos 2, V na 2. Dá até para deixar quem é positivo em cima. Isso não muda nada. Só que quem é negativo pode ir para baixo por causa daquela regra, né, que nós estávamos vendo, certo? Uhum. Expoente negativo vai para baixo, troca o sinal. Daí vai ficar todo mundo positivo, legal. Outra coisa interessante que dá para pensar é que o 4 que surgiu dessa conta aqui é 2 ao quadrado, concorda comigo? Sim. 4 é 2 ao quadrado. Então é todo mundo ao quadrado aqui. Portanto, dá até para deixar de um jeito bem mais bonito
que é esse aqui. Opa. QV sobre 2PU 2PU ao ao quadrado. quadrado, sacou? Uhum. Então toda essa conta maluca aqui virou simplesmente isso. Beleza? Beleza. Então você viu que tem que fazer a coisa aos poucos, tem que usar as regras aos poucos. Eu vou colocar aqui a que eu quero que você faça agora. Beleza? Beleza. Vou fazer aqui. Boa sorte aí. Deu. Eu tenho uma dúvida aqui. Manda. É, nessa conta aqui é divisão, né? Não é multiplicação. É Aí verdade. ali, no seu exemplo ali que você fez, você juntou todo mundo ali. Nessa conta aqui eu não posso juntar todo mundo, né? Pode sim. Posso? Você tem que lembrar uma coisa. Quando a gente tem divisão de frações, a gente já naturalmente inverte a segunda fração, certo? Por exemplo, Hum, digamos que a gente tivesse essa divisão aqui, por exemplo, AB dividido por CD. Isso aqui é a mesma coisa que AB vezes D sobre C, tá vendo? Inverteu a segunda, certo?
Isso, verdade. Então você já pode começar invertendo esse cara, e isso aqui vira uma multiplicação, sacou? Uhum. Fechou. Show. Tenta começar, e se tu não terminar, tu pode me deixar como tarefa, mas começa aí e me manda uma foto antes da aula terminar. Beleza. Ó, eu cheguei no resultado aqui, só que, tipo, eu não consegui avançar. Vou te mandar a foto aí pra ver se Tá eu... bom. Aí tá bom, isso mesmo. Show de bola. Gostei E de aí, ver, cara.